Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 170. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Então é a pergunta de número 5. Que Kardec faz a pergunta da seguinte forma: quando os espíritos não respondem a certas perguntas, olha só, quando os espíritos não respondem a certas perguntas. Então nós já começamos por aí o raciocínio. Quando, os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque ou não queiram, Será que é porque eles não querem? Ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Aí os bons espíritos respondem: por ambas essas causas. Então, por ambas, Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Então nós vemos aqui que, como já dissemos em vídeos anteriores, nem tudo os espíritos evocados conhecem. Nós já explicamos, nós não vamos nem explicar isso mais. Nem tudo os espíritos evocados ali conhecem. Então, não adianta exigir do espírito resposta daquilo que ele não conhece, que ele não tem conhecimento. E outra coisa também, como está muito bem esclarecido aqui, existem coisas que ainda não é permitido nós termos conhecimento. Por quê que existem coisas que ainda não nos é permitido ter conhecimento? Devido ao nível evolutivo no qual nós nos encontramos. Devido ao nível evolutivo no qual nós nos encontramos. Porque não adianta, por exemplo, tratar a respeito do sistema evolutivo, como tudo funciona em Júpiter, aqui na Terra. Seria uma perda de tempo. Seria a mesma coisa que uma professora em uma sala de aula, um maternal, uma sala no maternal, aquelas criancinhas ali todas de 2 aninhos, 3 aninhos, brincando ali com a girafinha, com um carrinho, uma coisinha assim, uma bonequinha, e a professora ali recitando poesia e, para completar, em inglês. Se a poesia em português as crianças já não entendem, de 2 anos, 3 anos, imagina em inglês. Agora, aquelas crianças, um dia elas vão alcançar condições, elas vão ter condições de entender poesias em inglês. Ora, não só vão conseguir entender, como elas também vão se tornarem professores em várias outras matérias. Então, nós temos que entender aquela passagemzinha do Cristo que disse mais ou menos como que é mesmo: tudo me é lícito,
mas nem tudo me é permitido. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido no nível evolutivo ao qual nós nos encontramos. Então, não adianta. Nós temos que evoluir. Nós temos que fazer por onde? Né? Como, por exemplo, tudo é gradativo. Então, hoje nós nos encontramos na condição de Homo sapiens, né? Então, por quantas fases na evolução, desde lá do hominídeo até o Homo sapiens, já percorremos? Imagine só. Imagine só. Não precisa ir longe, mas eu vou longe. Imagine só se pudéssemos voltar no tempo, em questão de passado, porque não existe isso, mas vamos considerar uma historinha. E retornando lá aos hominídeos, com um aparelho de televisão e com o celular. E chega lá, liga a televisão para eles, para aqueles seres hominídeos. Qual seria a reação deles? Será que eles permitiriam que permanecêssemos no corpo físico? Eles iam desencarnar a gente. E ao apresentar o celular a eles, então, se na atualidade, 2022, muitas pessoas já se assustam quando é apresentado alguma tecnologia avançada aqui na Terra. Por exemplo, existe um país aí, não me falha a memória agora, eles estão tentando desenvolver um útero artificial para daqui a algumas décadas substituir o útero materno por um útero artificial. Mas qual o problema nisso, né? Mas tem gente que já está assustado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é impossível. Por que é impossível? Isso é mais que natural, faz parte da evolução. Pode ter certeza também que Galileu Galilei sofreu demais na época, quando ele levou o conhecimento da humanidade naquela época, principalmente os astrônomos, quando ele levou o conhecimento de que a Terra não era o centro do universo, e que não era a Terra, não era o Sol que circundava a Terra, e sim a Terra que circundava o Sol, e que não existia só a Terra, e sim vários outros planetas, e o Sol não era o centro do universo, igual o Sol existia um número inimaginável. Então, sabemos muito bem o que aconteceu com Galileu Galilei, né? Então, com relação a esses úteros, tem fundamento? Lógico que tem. Lógico que tem. Mas um dia vai ser substituído? Um dia vai ser substituído o útero materno por úteros artificial. Qual o problema nisso? Nós conhecemos planetas onde os espíritos reencarnam lá sem precisar do espermatozoide e do óvulo da mamãe e do papai, e também sem necessitar do útero da mamãe. Olha só para você ver como são as coisas. Aqui na Terra, gente, é que as pessoas não sabem, mas dizendo isso aqui, eu saio como louco, mas não tem problema, o importante é eu dizer aquilo que eu conheço. Aqui na Terra, milhares de pessoas que estão aqui na Terra
são seres que vieram do sistema de Órion e de outros sistemas e que não precisou reencarnar utilizando-se o útero da mãe e nem o espermatozoide de um homem. Eles chegaram aqui, se materializaram e muitos permanecem aqui na Terra na condição de homem e de mulher, passando-se pela sociedade, pela humanidade normal. Então eles são tão evoluídos que eles materializam o corpo físico aqui, vivem aqui, realizam o que foram designados a vir aqui realizar. Depois eles desintegram esse corpo como se fosse um holograma. Eles desaparecem e vão embora. Isso é possível? Eu já presenciei muito isso aqui na Terra, mas então, só que é difícil, né? Daqui a pouco eu vou ser tratado como Galileu Galilei, na pancada. De outras formas, né? Porque tem muitas pancadas que eu já recebo, mas não tem problema não, eu aguento. Então, tem planetas que não precisa do útero materno. O espírito mesmo se materializa ali. Então, o futuro aqui da raça humana vai ser um auxílio, vai ser uma contribuição desses úteros artificial. Interessante, né? É uma maravilha. E você fala, mas tem alguma coisa a ver? É lógico que tem, olha só para você ver. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque ou não queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Então, nem tudo os espíritos podem revelar, devido ao nosso nível evolutivo, como estávamos dizendo, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido. Por que nem tudo nos é permitido? Devido ao nível evolutivo ao qual nós nos encontramos. Por ambas essas causas, os espíritos respondem. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Então, umas é porque o espírito não conhece mesmo, não tem conhecimento daquela matéria, daquela pergunta, e outro também porque as pessoas ali não estão preparadas para ficar sabendo, né, daquele anúncio, daquela novidade. É tudo de acordo com o merecimento. Então não adianta a pessoa querer atropelar. Por isso que eu inseri a respeito desse assunto que está ventilando-se no mundo a respeito de um país. Cientistas estão desenvolvendo o útero artificial. E agora as pessoas estão achando um absurdo. Onde se viu isso? Né? Mas daqui uns 300, 400, 500, 600, 800 anos. Não é daqui 300 dias, não. É daqui 600 anos. Vai ser desse jeito aqui na Terra, né? Aí Kardec torna a fazer uma outra pergunta. Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo então ou não? As perguntas. Ele não pôde responder porque ele não tinha conhecimento, por falta de conhecimento. E ele não pôde responder também porque não era o momento daquilo ser revelado à humanidade, mas insistindo-se fortemente, esse mesmo espírito acabaria respondendo. Kardec insiste nesse assunto aos bons espíritos. Resposta: não.
O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se ir embora. Então, se ali o espírito ele se vê e se sente incomodado com a insistência daquelas pessoas e por algum motivo assim ele não sabe mesmo responder, ou por ele às vezes não ter permissão de responder, e se ele percebe que as pessoas estão insistindo em querer saber se o gato realmente precisa tomar leite para crescer e ele não pode falar nada, ele se retira e vai embora. Por isso é que se torna necessário espereis. Quando se vos diz que o façais, e sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que não quer dar é um meio certo de ser enganado. Tá vendo só? É um meio certo de ser enganado. Então, tudo tem a hora certa. Agora, interessante que eu retorno mentalmente a uma nota de Kardec, no capítulo 25, que ele ainda comenta que, mediante as evocações, é necessário evocar os espíritos. Não sei se você se lembra dessa questão. Eu concordo com Kardec, mas ao mesmo tempo eu entendo que devido ao nível evolutivo nosso aqui na Terra, não existindo seres capacitados para poder dialogar, se confabular com os espíritos evoluídos, eu sou desse que penso da seguinte forma: não há necessidade de abordar esses assuntos dentro da casa espírita. Então, por exemplo, a casa espírita aborda-se tudo. Aí, quando chega nessa questão de evocar os espíritos para responder algumas perguntas, então ali a pessoa deve abortar o assunto. Abortar o assunto seria assim, gente, a doutrina dos espíritos, Kardec nos provou que é possível realmente, mas nós sabemos que não existe necessidade disso, até porque se nós desejamos realmente obter alguma resposta, vamos recorrer às 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, porque só o livro dos espíritos ele é composto de 1019 perguntas e 1019 respostas. Então, eu costumo dizer que o livro dos espíritos ele é composto de 2 partes. Uma parte é de pergunta e outra parte de resposta. Então, se você observar, eu já observei isso, que eu sou analítico, eu sou detalhista nessas coisas. Até parece que não é, né? Mas eu sou. Observa só para você ver. Se o livro dos Espíritos fosse composto apenas de perguntas, obra nenhuma conseguiria se comparar ao livro dos Espíritos. Se o livro dos Espíritos fosse composto apenas de resposta, obra literária nenhuma aqui na Terra conseguiria se comparar ao livro dos Espíritos. Então, para mim, existem 2 livros dos Espíritos. Um é composto de pergunta e outro é composto de respostas. Porque tão profundo e grandioso em matéria de perguntas, tão grandioso e profundo na condição de respostas. Por isso,
o livro dos Espíritos é o alicerce. E, através do livro dos Espíritos, nasceu as outras 4 obras básicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, olha só para você ver como são as coisas, hein? O Evangelho segundo o Espiritismo é o 2º livro. Depois, o 3º, que é o livro dos Médiuns. Depois, se não me falha a memória, é o céu e o inferno. E, se não me falha a memória, o 5º é a Gênese. Por que não me falha a memória? Porque na minha cabeça, nesse exato momento, cansada é natural, né? Eu também não sou Kardec. Estou batalhando aqui para dar conta do que me foi confiado. Então, e em cima desses 5 livros, veio lá 12 revistas espírita, veio o que é o Espiritismo, veio um outro livro que chama Obras Póstumas, né? E tem uns outros livros também de Kardec, mas aí depois vem a literatura espírita toda em cima destas 5 obras básicas. Então eu costumo dizer que não existe na face da Terra obra literária capaz de substituir as 5 obras básicas aqui na Terra. As 5 obras básicas são as 5 obras básicas, são as 5 obras literárias mais poderosas que existem em todos os sentidos aqui na Terra. Querendo ou não as pessoas, isso aí independe, isso aí faz parte dos desígnios das leis divinas. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Um dia, se não me falha a memória, parece que... me esqueço agora, me esqueço mesmo, é uma pena mesmo. Parece que Jesus, consultando os apóstolos, né? Porque essa história assim, ela, eu não estudei ela bastante, eu confesso. Mas Jesus consultando ali os apóstolos e Pedro, uns disseram que Jesus era fulano, outros disseram que Jesus era Bertano, e o Pedro, né, se levantou e expôs ali, na verdade, do que se tratava o Cristo. E Jesus disse mais ou menos, não foi nem a carne, nem o Espírito que fez essa revelação, mais ou menos assim. Mais ou menos, você me desculpa. E sim, meu Pai que está no céu. Só que daí a pouco, Jesus, então, comunicou a todos que ele tinha que ir, né, para aquele sacrifício. E Pedro quis barrar Jesus. E Jesus, mais ou menos usando esse termo, disse: afasta-te de mim, Satanás. Não interfira na programação, tal. Mais ou menos assim. Você me desculpa mesmo. Mas por que eu estou usando isso aí? Porque dizendo o que eu acabei de dizer agora com relação às 5 obras básicas da literatura espírita, 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, não fui eu quem disse. Você consegue entender? As 5 obras básicas aqui na Terra são as 5 obras mais poderosas literariamente em todos os sentidos. Não existe outras obras aqui na Terra capazes de superar as 5 obras da doutrina dos espíritos. Essas 5 obras são as 5 obras literárias em todos os sentidos mais poderosa que existe na face da Terra. Você consegue entender que não fui eu quem disse isso. Disseram através de mim.
Mas por que disseram? Porque encontraram condições de, através de mim, narrar isso. Porque isso é muito profundo. Ninguém admite isso. E aqui nós somos muito fiel a Kardec. Aqui nós somos muito fiel aos desígnios de Jesus, aos desígnios das leis de Deus, aliás, trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós aqui na Terra. Então, faz parte, né, do processo. Então, agora é a pergunta de número 6, mas vai ficar para o próximo vídeo, para o próximo dia.